O maior patrimônio do indivíduo, do cidadão, é a sua liberdade. Liberdade sempre tem que ser uma palavra que precisa reverberar para o mundo. Sem liberdade não há vida. E a gente vive um momento que a nossa liberdade no Brasil está sendo exprimida, está sendo, infelizmente, aí, contida por órgãos que deveriam preservá-la. E a gente fala isso porque, recentemente, está aí sendo publicado em jornais sérios e compromissados com a verdade, os twitters que foram ali liberados, né, de conversas de funcionários desta plataforma, e o jornalista Michael Schellenberg, o jornalista americano, fez a publicação dizendo que a liberdade no Brasil está comprometida e que é fato, que é verdade. Aliás, alguém, principalmente no exterior, para se apresentar e falar os fatos. Tudo porque a gente viu, principalmente de acordo com o que a gente leu e das publicações liberadas pelo Twitter, que houve uma pressão do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do então presidente na época, em 2022, da Suprema Corte, que era Alexandre de Moraes, em relação a exigir que fossem publicadas ali ou fosse mostrada, isso interferindo naturalmente ali na legislação brasileira, ou passando por cima da legislação, que não garante essa evasão, na verdade, ou invasão de privacidade das redes. E aí, quando se publicava uma hashtag, principalmente sobre voto impresso, né, isso incomodava muito, né, o ministro naquela época. Mas o que nós lamentamos é que a nossa imprensa, principalmente os grandes veículos de comunicação, que hoje são os que mais recebem do governo federal, tiveram um aumento aí significativo de 56% nas suas receitas, não se manifestaram da maneira adequada. E a gente vem acompanhando os veículos apenas com pequenas notas num assunto tão importante que naturalmente interfere na liberdade. Isso mostra claramente, para quem tem um mínimo, um pingo de condição de entendimento, né, que nós estamos vivendo um processo onde a mídia está sequestrada e que defende um lado claramente. Ah, é de agora? Não. Mas isso é mais um argumento comprobatório do que a gente vem trazendo aqui. Temos o consórcio que, lamentavelmente, tem uma posição, e temos jornalistas sérios que trabalham aqui nas redes, principalmente os que trabalham nas redes, como a Revista Oeste, por exemplo, que divulga os fatos como de verdade são, sem defender A ou B, apenas a verdade. E aí, aparenta para alguns, olha, é uma mídia de direita. Cara, não existe essa questão de mídia de direita e mídia de esquerda. O que existe é a defesa dos fatos. E o papel do jornalista em si é fazê-lo, defender os fatos. E não está acontecendo isso no Brasil. Tanto que não está sendo reverberada todas essas informações que a gente tem acompanhado, seriamente graves, de uma pressão feita em 2022 a uma rede social do Elon Musk, o antigo Twitter, hoje a plataforma é X, onde estava ali sendo pressionado em alguns momentos a ter que deliberar informações que não podiam sair do direito de privacidade, que é aí constituído por lei. De todas as formas, a gente vai trazer na tela aqui esta manchete já nesse domingo, para a gente seguir reverberando esse assunto, que é um assunto que fala diretamente a nosso patrimônio chamado liberdade. Na tela aqui, ó, Poder 360 está trazendo. Musk desafia Moraes e diz que pensa em fechar o Twitter no Brasil. Vocês lembram aí, um dos primeiros vídeos de política que eu trouxe aqui no canal, que a gente poderia chegar ao ponto de perder as redes sociais no Brasil, que é muito comum em governos autoritários, governos que sequestram as principais entidades, ou seja, aparelha, né, principalmente os órgãos que aí de justiça, Polícia Federal, Supremo e etc., em favor dos seus bel interesses. Pois é o que está acontecendo. Então, Musk, ele está desafiando Moraes e diz que pensa em fechar o Twitter no Brasil. Essa manchete aqui, e no subtítulo está dizendo: empresário, dono do Twitter, falou que não vai manter restrições que possam ser impostas pela justiça brasileira a perfis de usuários na rede social e que pode, abre aspas, perder receita. Mas princípios importam mais do que lucro. E aí eu tiro o chapéu do Elon Musk, que demonstrou nesse ato fantástico, fabuloso dele, que ele é um cara que preserva
a liberdade. Tanto que o próprio ex-presidente da República, que para mim é o presidente eterno do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em cima da publicação do Elon Musk, foi lá e o classificou como mito da liberdade. Algo que eu concordo plenamente. Aliás, é bom sempre frisar que o Elon Musk ainda é o homem mais rico no mundo, detentor dessa rede social, que, na minha opinião, ganha uma expressão muito grande nas questões que envolvem principalmente liberdade. A gente sabe que o Twitter no Brasil não era o carro-chefe, o Facebook, depois o YouTube sempre estiveram juntos ali, mas o Twitter é, principalmente para nós que trabalhamos com comunicação e jornalismo, uma fonte de troca de informações, né, que acaba sendo ali importante para publicarmos as nossas editoriais, publicarmos ali, enfim, as nossas publicações baseadas em fatos e apurações também feitas por outros jornalistas no Twitter. Ou seja, um confronto de informações para você chegar a uma conclusão de uma notícia e publicar um artigo. Então, neste sentido, a gente segue aqui lendo, né, o texto do Poder 360 neste domingo, que diz assim: numa escalada de postagens no fim de semana, o empresário Elon Musk fez um desafio público a determinações do ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, e disse que vai remover todas as restrições impostas pela Justiça a perfis de usuários do X, do Twitter. Aqueles perfis que foram caçados injustamente e, curiosamente, da direita, né? Perfis ali que defendiam a causa da direita, de liberdade de expressão e, principalmente, a urna auditável, o voto impresso, enfim, todos esses acabaram sendo caçados. E abre aspas para o que disse Elon Musk: estamos levantando todas as restrições. Este juiz, parênteses, Alexandre de Moraes, fecha parênteses, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao Twitter no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório no país. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro, escreveu Elon Musk no seu perfil da própria plataforma, no Twitter, no X, neste sábado, ontem, dia 6 de abril de 2024. Lembrando que o Elon Musk, ele é proprietário da rede social desde 2022 e também atua em vários outros negócios, como o carro elétrico, o Tesla, né, que é uma empresa, a internet por satélite, a Starlink pertence a ele também. Enfim, este é o Elon Musk. Lá embaixo eu vou chegar a uma outra publicação, a mesma publicação, continuando o texto, está dizendo o seguinte: não está claro quais restrições impostas ao X Musk vai mandar que sejam desrespeitadas a partir de agora. Antes de escalar dizendo que iria suspender restrições impostas pela Justiça à rede social no final deste sábado, o empresário já havia publicado outros comentários. Primeiro perguntou diretamente a Alexandre de Moraes por que o magistrado demandava tanta censura ao X, fazendo uma referência ao conteúdo relevado pelos chamados Twitter arquivos, no caso no Brasil. Mais cedo, havia dito que o Supremo Tribunal Federal praticava censura, abre aspas, censura agressiva. Isso ao ponto de vista de uma pessoa internacional, nada mais, nada menos que o homem mais rico do mundo. Até ele reconhece que hoje estamos tendo uma censura agressiva, mas tem gente que acha que não. Então o Brasil está envolvido em um caso amplo de repressão à liberdade, segue dizendo aí o Elon Musk, da expressão liderada pelo ministro supremo da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Foram palavras do próprio Elon Musk. Então, se o mundo agora, obviamente, isso vai ter uma nova reverberação, reverberar muito mais pelo mundo, isso vai deixar claro para alguns, principalmente aqueles que acreditam que o Brasil não vive um momento diferente, que sim, muito próximo de uma ditadura, a gente está caminhando a passos largos para a destruição da liberdade. Então, é bacana a gente trazer essa informação. Hoje, por exemplo, eu li que já estão falando na PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, em relação à regulamentação das redes sociais. Olha o perigo que está nisso aí, hein? Regulamentação das redes sociais. E aí a gente pergunta, né, qual o critério para se regular umas redes sociais?
o que eles acham que é correto ou o que eles acham que as pessoas, por livre e espontânea liberdade, acham que pode falar, ou dizer, ou publicar, ou escrever, ou em vídeo, em áudio, ou em escrita. O que de fato é a verdade? Alguém comprou a verdade? Pois é, aí é que mora o perigo, porque as redes sociais vieram para serem veículos amplos, abertos e instrumentos de liberdade, embora com certas limitações que todas as redes sociais que eu conheço, inclusive a própria plataforma aqui no YouTube, entre outras, tem ali as suas, abre aspas, diretrizes. Essas diretrizes são o que controlam a própria rede, baseada aí em leis internacionais e adequadas às leis nacionais. Então, nada mais justo que as redes sociais, que até hoje é veículo, sim, de informação para todos, e muitas das vezes é até mesmo de desinformação, tudo bem, mas que seja mantida a expressão chamada liberdade, porque as leis estão aí para punir quem avançar as mesmas, mas não podemos perder a nossa liberdade. Quando se controla uma rede social, você pode simplesmente controlar os assuntos que você acha que é de teu interesse. E isso não tem transparência, não tem, sem sombra de dúvida, um teor com a ampla palavra chamada democracia. Porque até então fala-se muito em democracia neste desgoverno que aqui está de Lula. Mas, infelizmente, ao contrário da democracia, a gente vê imposições até mesmo das instituições aparelhadas pelo governo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.